tema do propósito, isso? Vamos seguir o tema destas segunda-feiras. Quero aqui estender a gratidão a Deus por mais uma oportunidade que Deus me dá para mim estar presente também junto com os irmãos para cultuar, adorar e bendizer ao nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã, pastora Maria. Isso. Receba em nome de Jesus. Deus tem um mistério, né? Também ao pastor desta obra. Deus abençoe as irmãs, os irmãos. Cheguei um pouco atrasado porque eu vim de lá de Rio das Pedras, mas eu tenho certeza que Deus vai liberar uma palavra para nós nessa noite. Quem achou diz amém. Amém. Está escrito assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tome uma bênção do teu servo. Senhor, te louvamos pela tua palavra, graça te damos. Podeis tomar o vosso assento em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto, é um texto muito conhecido, porque a maioria dos pregadores, não sei se é inspiração, não sei se é por cópia, mas a maioria vai no mesmo caminho, dizendo sobre a lepra de Naamã. Eles anunciam que Naamã era um homem que escondia algo, e a interpretação que muitos têm é somente da lepra escondida, como se fosse um pecado. Dá para ir nessa, mas eu não quero ser igual a todos, porque se fosse para nós ser igual, ia vir outros. Mas temos que ser diferente. Primeira coisa, no versículo de número 5, que vai relatar aqui sobre a vida de Naamã, é o seu nome. Capítulo 5, versículo 1 relata o nome de Naamã, porque primeira coisa na nossa vida vem o nosso nome. Segunda coisa aqui vai falar sobre o ofício ou seu trabalho. Ele é chefe de um exército do rei da Síria. Terceira coisa aqui que eu entendo no versículo 1 é que fala a nação ou lugar que ele era. Ele era da Síria. Detalhe aqui sobre o seu ofício: ele não faz parte como um soldado somente do exército. Ele é chefe aonde ele está. E naquela época, se você estudar a história, o exército da Síria era considerado a potência daquela época. Não estava falando de qualquer exército, de qualquer soldados. Estava falando do país ou do local que continha o maior e melhor exército daquela época. A Síria ia guerrear contra outros e em todas as vezes saía vitoriosa. Até então teve uma guerra contra Israel, que a Síria se deu bem, e diz que Deus usou Naamã para dar livramento aos assírios. Nós vamos ver também que vai falar agora o que, a quarta coisa é o que o povo vê diante dele. O que o povo olha para ele e acha dele. Vai dizer que ele era grande e de muito respeito perante ao seu Senhor. Quando alguém olhava Naamã, já sabia do nome, já sabia do seu ofício, já sabia de onde ele estava, onde ele se encontrava, onde ele morava, e alguém tinha algo a respeito dele. Era o quê? Ele é um homem grande, e ele também
é um homem de respeito. Porém, quando continua, vai falar que Deus deu livramento aos sírios usando ele. E agora vai falar não o que o povo via dele, não o que o povo achava dele, mas o que ele é. E a Bíblia diz que ele era homem valoroso. Oh, aleluia. Uma coisa é alguém olhar para você homem, para você mulher, e ver ou ter uma impressão sobre a sua vida. Outra coisa é o que você é de verdade. Tem pessoas que têm uma impressão boa sobre as nossas vidas, mas tem pessoas que não têm uma impressão boa, ou sendo verdadeira, ou sendo uma calúnia. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração. Aleluia. E eu não sei de que jeito que vai se encaixar para ti, ou se é benefício ou malefício, mas Deus não está olhando o que as pessoas dizem ao seu respeito. Aleluia. Deus está olhando o que você é. O que importa não é se a pessoa diz que eu sou verdadeiro, que eu sou falso, se eu sou crente, se eu não sou, se eu sou homem de Deus ou se eu não sou. O importante é o que você é de verdade. Olhavam para Naamã e dizia: é homem grande e também é homem de respeito. Porém Deus está dizendo: ele é um varão valoroso. Aleluia! Eu quero aqui entrar em uma introdução, e nessa introdução eu quero que você entenda uma coisa. Independente do ofício, do seu nome, do seu patamar, do que você trabalha, do que você tem de bens materiais, sendo carro grande, carro pequeno, sendo uma boa casa, independente do bairro, se é um bairro que não tem muito nome, se é um bairro que tem um bom nome, independente de qual graduação você tem na sua vida, mas todos têm um problema. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ter a despensa cheia na sua casa, você pode ter almoçado arroz e feijão e ovo, você pode ter almoçado arroz e feijão e aquele pedaço de bife, mas todos têm um defeito ou algo na sua vida. Isso é de todos, é ser humano, independente da classe. Se no final do mês o dinheiro que cai na sua conta é 3 mil, 1.200, 1.500, 10 mil para cima, todos têm algum problema. Naamã, ele tinha valor, Naamã, ele tinha respeito, Naamã, ele tinha ofício, Naamã tinha nome, Naamã era respeitado. Porém a Bíblia diz, porém leproso, ele tinha um problema. E eu não quero enfatizar como um pecado, mas todos têm um problema. Alguém tem um problema na vida sentimental, alguém tem um problema na saúde, alguém tem um problema na vida financeira, alguém tem um problema na mente que só você e Deus sabe, alguém tem um problema no meio da família, entre os filhos. Todos têm um problema. Não é porque tem um nome que o problema vai ausentar, não é porque tem um ofício que o problema vai ausentar, não é porque alguém olha você como valorosa ou valoroso que o problema vai diminuir ou que o problema vai subir. Detalhe: enquanto estivermos nessa terra, sempre vai ter um espinho na carne para quebrar o nosso ego. Você vai ver Paulo tinha um espinho, você vai ver Pedro tinha um problema, os discípulos tinham um problema. O único que não tinha problema nenhum era Jesus, que tem poder nas suas mãos. Mas olha só, e nós vamos chegar nessa rompendo o protocolo. Você vai ver que passando o tempo, ele vai mostrar que ele tem lepra, e a sua família sabe.
E passou-se uma guerra entre Síria e entre Israel. Dessa guerra, você vai olhar que eles pegam uma israelita, uma menina jovem. Ela está levada como cativo. Ela está sendo prisioneira. A nação que ela está não é a sua terra natal. O lugar que ela está não é pela sua própria vontade. Já vai esquentar, meus irmãos. O lugar que ela está não é lugar que era para ela. E essa menina está lá servindo a esposa de Naamã. Passa-se um tempo, ela nota que Naamã tem uma lepra. Detalhe, lepra naquela época existia mais de 10.000 lepras. Tinha lepras que era para a morte, lepras que davam para manter, mas a lepra vinha como um símbolo pequeno, depois ela aumentava. Eu não sei se a lepra na vida de Naamã era uma lepra grande ou uma lepra pequena, mas eu sei que se ele não for curado em tempo rápido, aquilo que era pequeno se torna grande e vai levar à morte. Naamã precisa de uma cura. Naamã precisa ser curado. E isso, se a lepra vai o levar à morte, é em urgência. Porque tem coisa na sua vida que é urgente. Tem coisa na sua vida que não dá para esperar. E Deus sabe o que é para fazer agora e o que é para fazer depois. Naamã, ele ouve a menina falar. E qual é a mensagem da menina dentro da casa? A mensagem é: se o meu senhor Naamã soubesse que lá em Israel tem um profeta em Samaria, ele ia se apresentar e ele ia ser curado. O problema é que Naamã não está em Israel. Naamã não está em Samaria. Naamã está na Síria. E o que é a Síria? Síria é outra nação. Síria é outro lugar. Síria é um lugar que tem Deus pagão. Síria é lugar que não tem profeta. Você não está entendendo? A cura é só Israel. Na Síria não tem cura. No mundo entra com lepra e morre com lepra. Mas o leproso que quer ser curado, ele tem que sair da Síria e entrar aqui em Israel. Por quê? Porque Israel ainda tem profeta.